Tem remédio para autismo? Não, a resposta é não, não tem. Não existe remédio para autismo. Não é que o problema de ser errado ou que não é doença, então não tem remédio. Não é esse o problema. Porque, apesar de não ser uma doença, ela é uma condição que traz uma série de prejuízos e, portanto, a gente pode ter medicações que possam contribuir com esses prejuízos centrais do autismo. É porque até agora nenhum remédio se mostrou capaz de atuar sobre esse núcleo do autismo, sobre o que compõe de fato o autismo, que é o prejuízo na comunicação social e o interesse fixo e restrito com padrões repetitivos de comportamento. Nenhum remédio conseguiu. Você tem 2 remédios que têm evidência para sintomas secundários de autismo, que são risperidona e aripiprazol. Quais são os sintomas secundários sobre os quais eles agem? Irritabilidade e agressividade. Nós tivemos, principalmente recentemente, muitas pesquisas sobre várias coisas que infelizmente não se mostraram efetivas. Por exemplo, bumetanida, ocitocina, balovaptan e vários outros medicamentos foram testados recentemente, infelizmente falharam durante essas avaliações clínicas. Existe um que está hoje em avaliação e em breve a gente vai saber que se tem ou não algum tipo de efeito sobre o transtorno do espectro autista, que é o canabidiol. Tem uma pesquisa muito grande, muito séria, ocorrendo hoje na Universidade da Califórnia, no campus de San Diego, e em breve a gente vai ter uma notícia mais assertiva sobre o uso do canabidiol, que até hoje não tem nenhuma pesquisa clínica, né? Então é uma coisa muito arriscada. Não é de fato uma prática baseada em evidência hoje para autismo. A evidência que existe hoje é para epilepsia refratária, aquela que não responde às medicações convencionais, tá ok? Um grande abraço. O que é a terapia ABA? O que é essa tal de terapia? Ela é uma intervenção que se baseia na análise experimental do comportamento. ABA quer dizer análise aplicada do comportamento, que se baseia na análise experimental do comportamento, né, que é onde a gente descobre como é que o comportamento funciona. Aí na análise aplicada do comportamento vai lá e fala assim, ó, como é que a gente usa isso para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então são esses princípios aplicados para comportamentos socialmente relevantes. Isso pode acontecer para qualquer coisa, incluindo para transtorno do espectro autista, para transtornos do desenvolvimento. Você tem um conjunto de práticas super efetivas para isso. E essas práticas, elas vão ser definidas, estabelecidas e adaptadas para aquele indivíduo a partir da sua avaliação. Não tem como definir qual vai ser o conjunto de práticas, de procedimentos implementados para um indivíduo só porque eu tenho o diagnóstico. Ah, é autismo. Sim, mas e daí? Como é que é o comportamento daquele indivíduo? Pode variar enormemente isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Imagine assim, eu tenho uma pessoa que tem autismo leve, um autismo sem comprometimento verbal, ela fala bem, ela entende o que é dito, não tem comprometimento de inteligência, como eu, Lucelmo, que tenho o diagnóstico, por exemplo, de autismo. Para mim, a intervenção baseada em ABA, ela tem muito de terapia de habilidades sociais, de treino de habilidades sociais, né? Eu lido com alguns aspectos sutis da comunicação humana, de como me posicionar em certos contextos, treino algumas dessas coisas nesse contexto, embora haja outras coisas também na intervenção, mas a base é de treino de habilidades sociais. Agora imagine, por exemplo, um outro indivíduo, como o meu filho, que também tem transtorno do espectro autista, mas ele tem um caso severo, ele não fala, ele não entende o que é falado, ainda que ele tenha agora uma idade da adolescência, que é onde ele já deveria ter uma plenitude do domínio dessas habilidades. Então, no caso dele, a intervenção está muito ligada, por exemplo, a ensino de habilidades funcionais, habilidades do dia a dia, habilidades de higiene, de limpeza, de autonomia, coisas que são fundamentais para que ele possa ter a melhor qualidade de vida que seja possível. Veja, estou falando de coisas completamente diferentes, portanto. Enquanto a minha intervenção ela é realizada por meio, sobretudo, de trocas verbais, no caso dele não, a gente arranja o ambiente para reforçar os comportamentos adequados no dia a dia dele e colocar ali antecedentes que sejam, de fato, capazes de controlar o comportamento dele para que ele seja capaz de fazer aquelas habilidades do dia a dia que são fundamentais para ele. Mas as duas
coisas completamente diferentes, elas se baseiam ambas na análise experimental do comportamento. Elas se baseiam, antes de tudo, né, todas as duas, elas se baseiam as duas no pressuposto de que o comportamento não é uma coisa que sai de dentro do indivíduo. O comportamento é uma relação estabelecida entre o que eu faço e o ambiente que eu estou. E aí a gente vai modificando o ambiente e conseguindo ensinar coisas para os indivíduos. Isso que é terapia ABA. Eu sei que é complexo, mas é um processo de construção desse conhecimento. Quem é o analista do comportamento? Quem aplica a intervenção baseada em ABA? Depende. A pergunta tem uma resposta, parece que eu estou escapando, mas não é, depende mesmo. Eu vou falar um pouco como a Luna ABA, que é uma clínica que eu componho de intervenção baseada em ABA faz. Eu não estou dizendo que é o único modelo que existe, pode haver outras formas de organizar esse processo, tá? Mas ele é um processo básico, assim, muito utilizado. Quem é responsável pelo caso é um analista do comportamento, que é alguém que precisa ter uma densa formação em ABA e que precisa ter uma densa experiência em ABA. Essas duas coisas são fundamentais para alguém dizer assim, ó, fulano é analista do comportamento. E ele precisa ter práticas condizentes com essa área científica, né? Além desses pré-requisitos aí. No caso da Luna, a gente tem 2 supervisores, o supervisor sênior, que é um analista do comportamento responsável pelo caso, ele é uma pessoa pelo menos com mestrado ou doutorado e com muita experiência no caso. Nós temos o analista do comportamento coordenador ou assistente, que é uma pessoa pelo menos com especialização e também muita experiência no caso. E nós temos o aplicador, que às vezes é chamado também de acompanhante terapêutico lá na ponta. Quem faz a avaliação é o coordenador do caso, é esse indivíduo aqui que tem pelo menos essa especialização e muita experiência. Ele vai lá, faz a avaliação com a criança, aplica um protocolo cientificamente validado, colhe informações, elabora o planejamento e tudo isso passa pelo analista do comportamento sênior, esse indivíduo que é o responsável técnico pelo caso. E aí, à medida que esse planejamento está pronto, treina-se um aplicador para poder implementar no dia a dia essa intervenção, porque ela não é uma intervenção de poucas horas, ela é de muitas horas semanais. E aí esse aplicador, ou esse AT, ele é treinado para poder implementar. Em geral, esse AT, pensando aí um pouco no sistema dos Estados Unidos, lá é um indivíduo com uma formação de AT, que eles têm uma descrição do que eles chamam lá de RBT, Registered Behavior Technician, uma formação de 40 horas, né? Mas, em geral, esse indivíduo, ou ele é um estudante universitário, ou ele já é recém-formado, né? E aí ele recebe esse treinamento e ele implementa no dia a dia essa intervenção. E 10% desse tempo ele tem a supervisão do coordenador do caso para garantir que o que ele está implementando está diretamente ligado, né? Está cumprindo exatamente o que foi determinado. Aplica-se o que a gente chama de medidas de integridade, além de outros aspectos importantes dessa supervisão, incluindo, por exemplo, a formação e acompanhamento dos pais, né? E o supervisor sênior vai acompanhando com o supervisor coordenador, vai supervisionando o caso também para garantir que ele está sendo feito de acordo com o padrão ouro aí da intervenção baseada em ABA. Portanto, nós temos 3 sujeitos envolvidos nesse processo. Nós temos o coordenador do caso, que é esse indivíduo aqui que faz a avaliação e faz o planejamento. Nós temos o supervisor do caso, que é o indivíduo que faz esse overview, essa visão geral sobre tudo, sobre todo o processo. E nós temos o aplicador na ponta, que é quem implementa no dia a dia. Esses 3, essa trinca aqui é igualmente importante no processo da intervenção baseada em ABA. São eles 3 que fazem a intervenção baseada em ABA. Qual a idade que dá para fazer um bom diagnóstico de transtorno do espectro autista? As pesquisas mostram que, no Brasil, o nosso diagnóstico ele acontece por volta de 5 anos de idade. Em geral, as mães desconfiam ali 2 anos e o médico fala, não, essa é menina assim mesmo, olha, não tem neuro, hein, não fica neurótica. E aí vai enrolando aquele processo e fecha com 5 anos, o que é um grande problema, porque a intervenção funciona muito melhor quando ela é feita precoce.